pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai resolver um exercício de cálculo 1 que está disponível no livro Cálculo A, da Diva Fleming. Está no capítulo 5 e é o exemplo 5.10.1. A função é 3x na 4 menos 8x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 2. E ele pede o esboço do gráfico. E para isso a gente vai calcular os intervalos quanto ao crescimento, os pontos extremos, se existirem, os intervalos quanto à concavidade e os pontos de inflexão, se existirem. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o domínio da função. Nesse caso, vão ser todos os números reais, porque qualquer valor para x, a função vai existir. Depois disso, a gente precisa calcular a primeira derivada. A primeira derivada vai nos indicar o crescimento e os pontos máximos e mínimos. Então, fazendo a derivada dessa função, a gente tem que 12x ao cubo menos 24x ao quadrado mais 12x. E a derivada de 2 é zero. Bom, depois de calcular a primeira derivada, a gente iguala ela a zero. E nesse caso, como o x está ao cubo e o x está presente em todos os termos, a gente pode deixar ele em evidência. Então, fazendo isso, ficamos com 12x ao quadrado menos 24x mais 12. E aqui, esse valor precisa ser igual a zero. Então, ou x vai ser zero, ou essa parte da equação vai ser zero. Então, nós temos que ou x igual a zero, ou x igual a 1, porque resolvendo essa equação por Bhaskara, a gente só vai encontrar um valor para o x, que é 1. E agora a gente tem que ou x igual a zero, ou x igual a 1, de acordo com essa parte da equação. Então, o que a gente faz agora? Uma reta para o x, para ver o comportamento da função em relação ao crescimento, para o x, e para a outra parte da equação, que é 12x ao quadrado menos 24x mais 12. Para o x, a gente achou valor de zero, e para essa equação, o valor de 1. E como o valor de x é positivo, a função é crescente e é uma reta. Então, o que a gente pode observar aqui? A partir do zero, ela é positiva, e antes do zero, ela é negativa. Nesse caso aqui, como x ao quadrado é uma parábola, com concavidade voltada para cima. Lembrando que a concavidade voltada para cima tem esse comportamento. A concavidade voltada para baixo é assim. Função crescente é a reta aumentando e a decrescente é ela descendo. Então, a parábola voltada para cima, passando pelo ponto 1, vai ficar assim. E dá para ver que todos os pontos são positivos em qualquer parte. Só que como nós tínhamos essa função aqui, a gente precisa juntar essas duas partes aqui. Então, colocando uma linha para aquela função anterior, e juntando os pontos 0 e 1, a gente vê que até o zero ela é negativa, ou seja, ela é decrescente. De 0 a 1, ela é positiva, então, crescente. E a partir do zero, ela também é crescente, então, aqui e positiva. E a partir desse resultado aqui, a gente pode definir os intervalos que ela é crescente e decrescente. Ela é crescente de 0 a 1, então a gente põe aqui do intervalo de 0 a 1, junto com o intervalo de 1 a mais infinito. E ela é decrescente de menos infinito até o zero. Então, menos infinito até o zero.
Sabendo que a função é crescente nesses intervalos, ela é decrescente nesses intervalos, a gente calcula o ponto mínimo e o máximo. Mas olhando para cá, a gente pode perceber que só existe um ponto mínimo, mas não existe o máximo, porque a partir daqui a função apenas cresce, ela não volta a decrescer. Então, o ponto mínimo, ele vai ser 0 e f de 0, que é o ponto x e o ponto y. E para isso, a gente vai substituir na função inicial o 0. Então, substituindo aqui o 0, a gente encontra que f de 0 vai ser igual a 2. Só substituindo aqui e resolvendo a equação. Ou seja, o ponto mínimo, ele é 0 e 2. E o ponto máximo não existe, como foi dito anteriormente. Bom, o próximo passo, depois de calcular o ponto mínimo, é ver o comportamento da equação em relação à concavidade. E para isso, a gente faz o cálculo da segunda derivada. Então, fazendo a segunda derivada aqui, nós temos que 36x² menos 48x mais 12. E da mesma maneira que a gente igualou a primeira derivada a zero, também igualamos a segunda derivada a zero. E igualando a zero, então, e resolvendo por Bhaskara, os valores que a gente vai encontrar vai ser x1 igual a 1/3 e x2 igual a 1. E nós também fazemos aquela reta para ver o comportamento da concavidade, e marcando os pontos 1/3 e 1, e vendo que é uma parábola, porque é x², e é parábola com concavidade voltada para cima, porque o x² está positivo. Então, fazendo o desenho, os valores até 1/3 são positivos, a partir de 1 são positivos também, e entre 1/3 e 1 são valores negativos. E agora, a gente pode ver os intervalos que a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Para cima, ela vai ser um intervalo de menos infinito até 1/3, junto com a partir de 1 até mais infinito. Nesses intervalos, a concavidade é voltada para cima, e ela é voltada para baixo de 1/3 a 1, porque são os valores que estão negativos. Então, são esses os intervalos. O próximo passo vai ser calcular os pontos de inflexão. E como nós temos dois pontos em que a concavidade muda, 1/3 e 1, vão ser dois pontos de inflexão. Então, o primeiro com 1/3 e f de 1/3, e o segundo com 1 e f de 1, da mesma maneira que foi calculado o ponto mínimo. Então, substituindo o valor de 1/3 na equação inicial, a gente vai encontrar o valor de 65/27. E substituindo o valor 1 na equação inicial, a gente vai encontrar 3. Então, esses são os pontos de flexão no eixo x e y, e aqui também x e y. E agora nós temos todos os pontos que precisamos para montar o gráfico. Eu reuni aqui os pontos que a gente achou. O ponto mínimo, 0 e 2, o ponto de inflexão 1, que é aproximadamente 0,3 e 2,4, e o ponto de inflexão 2, que é 1 e 3. E agora a gente pode finalmente fazer o gráfico com todos os pontos e intervalos que a gente já sabe. Bom, primeiro a gente pode marcar todos os pontos. Primeiro, o ponto mínimo, que é 0 e 2. Então, 0 em x e 2 em y. Vou marcar aqui. Ponto de inflexão, o primeiro é 0,3 aproximadamente, então aqui, e 2,4 em x, então um pouquinho acima do 2 aqui. E dá para unir aqui esse ponto. E o segundo ponto de inflexão, que é 1 e 3. Então, 1
Eu vou marcar aqui e o 3 aqui. E juntar esses pontos. E uma dica é anotar embaixo do gráfico os intervalos que a função é crescente, decrescente, a concavidade é voltada para cima e para baixo. Então, a função é crescente de 0 a 1 e de 1 a mais infinito. Então, a partir de 0, ela é crescente. E a partir antes do 0, de menos infinito a 0, ela é decrescente. Anotando isso aqui vai nos ajudar a desenhar depois a linha do gráfico. E a concavidade também dá para anotar aqui embaixo que menos infinito até 1/3, então 1/3 é aqui, mais ou menos, a concavidade é voltada para cima. De 1/3 a 1, ela é voltada para baixo, então até aqui é para baixo. E a partir de 1, ela volta a ser voltada para cima. Bom, a curva ela é decrescente até 0. E ela é com a concavidade voltada para cima até 1/3. Então, isso nos dá mais ou menos isso aqui. Concavidade voltada para cima e decrescente. A partir do 0, ela só vai crescer. E aí, então, a gente só precisa prestar atenção na concavidade. A concavidade vai continuar voltada para cima até 1/3. Então, só que a partir daí ela vai ser crescente. Então, aqui. De 1/3 a 1, a concavidade é voltada para baixo. E ela continua sendo crescente. Então, aqui a gente tinha esse comportamento. E a partir daí, nós temos assim. A concavidade passa a ser voltada para baixo. Porque aqui é um ponto de inflexão, né? Como foi calculado. E aqui, nesse ponto 1 e 3, a concavidade ela vai ser para cima novamente. E a função continua sendo crescente. Então, aqui nesse segundo ponto de inflexão, ela muda a concavidade, voltada para cima. Então, esse vai ser o nosso gráfico, de acordo com os pontos que foram calculados, o ponto mínimo e o máximo, caso ele exista, e pontos de inflexão. Então, esse foi o exercício do vídeo de hoje. Espero ter ajudado e até o próximo. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.